Muitos super-heróis são bastante curiosos e tem muita coisa que a gente não sabe sobre eles. E hoje a gente vai saber um pouquinho mais sobre o Deadpool, no Iceberg do Deadpool. E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, eu sou Dodó e hoje a gente vai falar sobre o Iceberg do Deadpool. Sim, meus amigos, sim, eu vi que tem muita gente que gosta muito do Deadpool, principalmente porque agora tá bem no hype, que dia 27 vai sair o filme dele. Então por que não falar um pouquinho mais de algumas curiosidades que provavelmente você já sabe e provavelmente você não sabe. Nesse Iceberg aqui tem muita coisa, então eu peço logo para você se inscrever nesse canal aqui, porque com certeza vai ficar desmonetizado por causa de alguns conteúdos que vai estar bem pesado. Então é isso, bora lá para esse Iceberg que tem bastante conteúdo, bora lá! Camada 1, a superfície. Paródia do Exterminador. Muita gente sabe que o Deadpool e o Exterminador se parecem bastante, porque os dois são mercenários, os dois têm o Wilson como sobrenome, no caso do Deadpool é Wade Wilson e no caso do Exterminador é Slade Wilson, mas uma coisa que provavelmente você não sabe é que o Deadpool só foi criado porque o criador do Deadpool, né, o Rob Liefeld, ele queria um super-herói que parecesse com o Homem-Aranha, mas também que tivesse fator de cura, igual o Wolverine. Então ele pegou o útil e o agradável dos dois super-heróis e criou o Deadpool. O porquê de ter armas? Bom, isso aí só foi um gosto pessoal mesmo do Rob Liefeld. www. E uma curiosidade bacana é que se você pegar as iniciais do nome do Deadpool, você vai ver que dá literalmente www. Wade Winston Wilson. No caso, www. Uma curiosidade bem bacana e bem legalzinha esse trocadilho. Filmes. A gente já sabe que o Deadpool ele já tem ao total 2 filmes, mas também já teve suas aparições em outros filmes, não é mesmo? E que tá para lançar um filme mais novo no dia 27 de julho, que é o Deadpool 3, que no caso é Deadpool e Wolverine. O que para a época foi um pouquinho complicado, porque se tratava de um filme de um anti-herói, videogames. A gente já sabe muito bem que o Deadpool é bastante famoso, principalmente também nos videogames. Ele ganhou um jogo com o próprio título de Deadpool, e também já teve participações em outros tipos de jogos, como Ultimate Marvel vs Capcom, Lego Marvel Super Heroes e entre outros. Morte. Para quem é fã de quadrinhos sabe muito bem que o Deadpool e a Morte já tiveram até um caso. A Morte se apaixonou por ele, o que não agradou muito o Thanos, que é muito apaixonado pela Morte, e por isso ele ganhou a maldição da imortalidade. Ou seja, o cara era apaixonado pela Morte e ganhou a maldição da imortalidade. Mas ele ganhou essa maldição justamente para nunca mais ver a Morte e nunca ter mais contato com ela. Deadpool mata o universo Marvel. Isso é um quadrinho que foi lançado onde o Deadpool percebe que todos os personagens são apenas personagens fictícios e mata cada um deles, vendo que a morte não significa mais nada. Deadpool no UCM. Quando a Disney comprou a Fox, muita gente ficou com medo, muita gente mesmo. Até porque os filmes de Deadpool até então, PG-18, né? Muita gente, quando viu que a Disney comprou a Fox, ficou logo com medo disso e dos X-Men também. Mas a gente só vai saber realmente o que vai acontecer quando esse filme 3 lançar. Porque até então, a gente tem 2 filmes que foi lançado pela própria Fox, que é bem pesado, por assim dizer. Mas, sobre o Deadpool no CM, a gente já tá vendo pelos trailers que vai vir uma coisa muito boa. Camada 2. Águas rasas. Personagens que o Deadpool respeita. Provavelmente você não sabia, mas já existem 3 personagens que o Deadpool respeita. O primeiro deles é o Capitão América, por ele ser um soldado, e também ser o herói favorito de infância do Wade Wilson. O outro herói também é o Homem-Aranha, que não se sabe ao certo se há um respeito em si, porque o Homem-Aranha e o Deadpool têm uma relação meio platônica, porque dizem por aí que o Deadpool tem uma paixonite pelo Homem-Aranha. E um outro super-herói é o Justiceiro. Ele tem um respeito por ele matar bandidos sem pretensão nenhuma, sem medo nenhum. O que ficou bem evidente também foi que ele tem um respeitozinho pelo Cable, mas isso aí eu acho que foi só por causa da adaptação do filme mesmo. Apesar dele falar muito de chimichanga, ele não gosta nem um pouco dessa comida. Para vocês que não sabem, chimichanga é um burrito frito comum na culinária Tex-Mex e em uma outra culinária sudoeste dos Estados Unidos. Apesar dele usar bastante esse termo chimichanga, ele não gosta muito da comida, mas ele gosta do som que a palavra chimichanga tem. Então ele usa direto como se fosse um bordão dele. Muitos personagens não gostam do Deadpool, mas isso aí já é de se esperar, né? O cara não cala a boca, é muito humorista, não tem limite nenhum. Então, isso é algo bem de se esperar mesmo de um personagem que é, entre aspas, odiado. É todo mundo odeia o Deadpool. Ele pode quebrar a quarta parede.
E sim, ele pode quebrar a quarta parede. Isso não está presente somente nos filmes. Isso também está presente tanto em jogos como também nos próprios quadrinhos. E isso é uma coisa que é própria do personagem. O Rob Liefeld criou ele justamente para fazer essa quebra de quarta parede. De ter essa pessoa para conversar com a gente enquanto a gente lê os quadrinhos, ou enquanto a gente joga o jogo, ou enquanto a gente assiste o filme. Ele não gosta de lembrar o passado. O passado do Deadpool é bem sombrio. Tem a questão da doença dele, tem a questão de todos os relacionamentos amorosos que ele teve, a questão dos pais dele também. E por causa disso ele não gosta nem um pouco de conversar sobre o passado dele. Sexualidade. A sexualidade do Deadpool, por incrível que pareça, ele é pansexual, ou seja, ele gosta de tudo. Era uma vez Deadpool. Isso é somente um curta-metragem que foi feito pelo próprio Ryan Reynolds, contando um pouco sobre o filme Deadpool 2 de um jeito mais infantil. Deadpool só aconteceu por causa de um vazamento. Não sei se vocês sabem, mas teve um vídeo do Deadpool que vazou, que era ele brigando nos carros, que lembra muito a cena do primeiro filme. E é por causa desse curta-metragem que o filme do Deadpool aconteceu. O Ryan Reynolds brigou com a Fox para fazer o filme do jeito que ele queria, e tudo isso aconteceu por causa desse vazamento, porque chegou até o próprio Ryan Reynolds e ele gostou bastante, e ele disse, por que não? Então o Fox deu o voto de confiança e ele fez o filme do Deadpool. E graças a Deus, né, que ele fez o filme do Deadpool. A Fox conseguiu publicar esse curta e depois privou, mas alguém lá de dentro vazou e foi assim que o Ryan Reynolds conseguiu assistir esse curta. Camada 3. Águas médias. O treinador não pode o copiar. O treinador não pode copiar o Deadpool. Por quê? É uma coisa bem bacana. Porque o Deadpool é imprevisível. Ele é imprevisível tanto na forma de pensar dele como na forma de agir. Então o treinador Taskmaster, né? Ele não pode copiar o Deadpool pelo jeito dele, porque ele não sabe qual é os próximos movimentos. Tipo, até o próprio Deadpool não sabe qual é o próximo movimento que ele vai fazer. Imunidade telepática. O nome já é bem sugestivo já, né? Mas eu vou explicar aqui pra vocês. O Deadpool, ele tem tipo uma imunidade telepática que o protege de qualquer mutante que tenha poderes telepáticos. Ou seja, ninguém consegue ler a cabeça dele, ninguém consegue saber o que ele tá pensando. Nem o mais potente dos heróis, que é o próprio Charles Xavier. E eu acho que isso vai ser bastante abordado no filme 3, o primeiro filme. Como eu já falei antes, o primeiro filme quase que não saía, porque o Ryan Reynolds queria que fosse um filme mais 18 e a Fox não queria por causa do medo de o pessoal não aceitar. Porém, contudo, todavia, o filme foi bastante aceito. Mas uma coisa que provavelmente você não sabe é que o orçamento desse filme foi baixíssimo. E a gente pode até ver algumas coisas que têm uma qualidade bem duvidosa, mas o filme foi muito bom e bastante aceito. O que rendeu um segundo filme e um terceiro filme que tá vindo por aí. Balões de falas diferentes. Os balões do Deadpool nas HQ são diferentes porque o Rob Liefeld queria dizer que ele pensa de uma forma estranha e fala de uma forma estranha. Então, tipo, ele seria meio que um personagem estranho e todo misterioso. Deadpool, Gravador e o Demolidor. Eu não sei porquê, mas eu não vi muita importância nesse tópico, mas toda vez que o Deadpool vai brigar com o Demolidor, ele tem um gravador. E uma das vezes ele colocou até o gravador até nas costas do Demolidor, mas eu não faço a menor ideia porquê. Zoofobia. Uma pessoa que é invulnerável a tudo, consegue se regenerar sendo um dos maiores vilões e anti-heróis. Você acha mesmo que ele teria algum medo? Pois é, o cara tem. O cara tem medo de animais, principalmente de vacas. Não me pergunte por quê, mas ele tem muito medo de vacas. Mais vilão do que herói. A gente não pode esquecer que o Deadpool primeiramente foi um vilão. Então, nesses filmes agora, ele tá agindo mais como um anti-herói. Mas a gente pode ver, principalmente nos quadrinhos, nos jogos, que ele tem atitude mais de vilão do que de herói. E isso é normal, isso faz parte dele. Gwenpool. Gwenpool é apenas uma menina que gostou bastante do Deadpool e conseguiu entrar dentro dos quadrinhos, sendo assim uma Deadpool feminina. E não é a Lady Pool. Tem duas coisas diferentes aí. E não, ela não é a Gwen Stacy do Homem-Aranha. Ela é outra Gwen. Camada 4. Águas profundas. Rubius. Rubius foi um youtuber que tentou fazer uma entrevista com o Ryan Reynolds sobre o Deadpool, mas isso nunca aconteceu, porque teve divergências e o estúdio deu algumas desculpas e essa entrevista nunca aconteceu de fato. Deadpool salva um suicida. Deadpool, em uma das HQs, salva uma menina que estava prestes a suicidar. E nesse dia ele levou ela para aproveitar um pouquinho a cidade, bater em alguns capangas e fazer tudo demais, todas essas outras coisas. E no final de tudo, ele disse que vale a pena viver mais e deixou ela em um hospital. Isso é bastante legal. Inconsistência das cicatrizes. As cicatrizes do Deadpool são retratadas de formas diferentes por cada ilustrador. E isso aí vem mais do traço do ilustrador do que do próprio Deadpool. Mas todas as vezes ele é retratado por ilustradores diferentes com cicatrizes diferentes.
Deadpool em X-Men Origins Wolverine. Isso aí todo mundo já tá careca de saber, que é aquele Deadpool horrível, podre. E uma coisa que provavelmente você não sabe é que o Ryan Reynolds, ele topou sim ser o Deadpool, mas quando ele chegou para fazer o filme, ele teve a brilhante e desagradável surpresa de que ia fazer esse Deadpool que a gente vê nesse filme do Origins Wolverine. E ele foi basicamente obrigado por causa do contrato que ele tinha assinado. O Idle Wade. O Idle Wade é um clone do Deadpool feito com seus próprios genes, tendo a mesma capacidade do Deadpool. O Deadpool, sabendo disso, pegou ele, matou e enterrou ele. Deadpool e Loki. Isso, por favor, Marvel, por favor, faça isso acontecer. O Deadpool e o Loki se encontraram uma vez e o Loki fez ele acreditar que o Loki era o pai dele, que o Loki era o pai do Deadpool. E deu até um Mjolnir falso pra ele. E outra vez o Loki conseguiu fazer com que o Deadpool ficasse bonito. Tão bonito que as pessoas achavam que ele era um Tom Cruise. Olha as ideias, mano. Ele encontrou a cura em Marvel Zombies. Marvel Zombies é uma série de quadrinhos onde todos os personagens viram zumbis, menos o Deadpool, porque ele tinha um gene que o curava dessa doença de virar zumbi. Ele conseguiu, a partir do seu gene, fazer a cura para todos. E acabou curando todos e basicamente ele foi o herói do universo Marvel. Ele previu a escalação dele no filme. Isso é bastante legal, porque ele falou nos quadrinhos uma vez que a escalação dele seria com o Ryan Reynolds. E isso tá lá no quadrinho e você pode até ver. Camada 5. Águas insondáveis. Deadpool em Guerra Civil. Isso não foi nada mais nada menos, gente, do que um vídeo editado por fãs onde o Deadpool aparecia em Guerra Civil. E o vídeo ficou muito bem feito, levando muita gente a acreditar que realmente ele estaria no filme do Guerra Civil. Spider-Pool. Spider-Pool não é nada mais nada menos do que um chip criado pelos dois. No caso, as pessoas shippam muito eles. Não sei se você lembra que eu falei na segunda camada que o Deadpool tinha tipo um amor platônico pelo Homem-Aranha. Então, tipo, esse chip meio que acontece. A galera fica shippando o Deadpool com o Homem-Aranha. Filhas. Com certeza a mais famosa das filhas de Deadpool é a East Beast. E a história consiste em: havia uma mulher que achava que não conseguia mais diferença no mundo e estava triste com isso. A sua vida mudou quando ela conhece o Paciente Zero, um homem em busca de vingança contra o Deadpool e o Homem-Aranha. Depois de inserir o material genético dos dois nela, ela se transforma totalmente, se tornando a filha de Wade Wilson com o Peter Parker. Evil Deadpool. As origens do ser conhecido como Evil Deadpool estão ligadas a Ella Webb, uma psiquiatra britânica obcecada pelo mercenário super-humano. Ela coletou inúmeras partes do corpo do Deadpool e do Dreadpool que eles perderam ao longo dos anos e manteve em seu freezer. Quando o Deadpool os encontrou, ele jogou fora em uma lixeira. As partes eventualmente descongelaram e, como todas tinham fator de cura de Deadpool, fundiram-se em uma única pessoa. Mas porque todas as peças foram encontradas pela metade de Deadpool e Deadpool, Evil Deadpool tem dois antebraços direitos como estes. Deadpool beija Deadpool. Em uma história onde Deadpool mata Deadpool, o Deadpool encontrou a Lady Deadpool e no final da história eles se despedem com um beijo. O que foi bastante estranho, porque os dois tinham a impressão como se estivessem beijando a si mesmo. A animação do Deadpool. O Deadpool ia ter uma animação produzida pela FX, mas acabou não saindo porque foi bem na época da compra da Disney com a Fox, então a Disney descartou essa animação. E também por causa de diferenças criativas com o Donald Glover, eles decidiram cancelar o desenho de vez. A joia da continuidade. A gente conhece bastante das joias do infinito, né, gente? Mas uma coisa que você não sabe é que o Deadpool ele roubou essa joia da manopla do Thanos. Com essa joia ele poderia fazer tudo o que ele quisesse. Então ele saiu dos quadrinhos, encontrou com os próprios roteiristas dos quadrinhos e pediu para os roteiristas fazerem a sua continuidade, né? Mas não foi possível porque os roteiristas conseguiram pegar a joia dele e ele foi embora com as mãos para trás. Ele matou os pais do Batman. Deadpool ele viaja no tempo e de entre dimensões e acaba matando um casal e deixa apenas o menino vivo. Mas ele fala para o menino que no final de tudo, quando ele ficasse maior, ele ia virar um vigilante mascarado e iria combater o crime. Camada 6. Escuridão total. Ele nunca se curou do seu câncer. Isso é uma coisa bastante recorrente, porque como ele tem um fator de cura, e ele ainda tem a célula do câncer, ele fica se curando e se regenerando, até porque o câncer dele não tem cura. Então, o fator de cura dele se sobrecarrega curando o câncer. Então, fica nessa trocação, tipo, ele fica se curando e tendo câncer, o câncer se agravando, mas ele nunca se cura de fato. Isso também afeta tanto o psicológico dele como a aparência dele. O Deadpool devora o Homem-Aranha vivo.
Isso foi quando o Venom se grudou com o Deadpool, fazendo ele acreditar que ele estava preso em uma realidade onde eles estavam disputando comida. No caso, ele e o Homem-Aranha estavam disputando comida para ver quem come mais, mas só que na realidade mesmo ele estava devorando o Homem-Aranha. Então, quando o Venom saiu do corpo dele, ele ficou horrorizado com aquilo que ele estava vendo. O Deadpool matou centenas de pessoas sendo Arauto de Galactus. Isso foi uma época onde o Deadpool estava procurando emprego. Sim, ele estava procurando emprego. E ele se candidatou para ser Arauto de Galactus. O que fez o Galactus matar dezenas de pessoas. E ele também ajudou a matar dezenas de pessoas. Mas o Surfista Prateado, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, ficou com ódio, partiu por cima do Deadpool, fazendo com que ele parasse disso. Problemas com T.J. Miller. O ano era 2017 e uma mulher anônima acusou o T.J. Miller de ela ser abusada sexualmente por ele na época do colégio. Mas ele desmentiu tudo e ficou tudo de boas. Mas isso acabou com alguns contratos que ele tinha, mas todas as cenas dele, no caso dele no filme do Deadpool, não foi afetada. E pra você que não sabe, esse T.J. Miller, ele é o melhor amigo do Deadpool. É aquele que fica falando que ele tem a cara de Utah. Dopinder não tá no Deadpool 3. Até o presente momento a gente não tem nenhuma cena do Dopinder, que era o taxista que pegou o Deadpool no primeiro filme e no segundo filme também está presente. Ele não tem nenhuma cena dele no filme do Deadpool 3. E a gente não sabe o porquê, mas até então não tem nenhuma cena dele. E já foi vazada muita coisa do Deadpool, mas até então ele não aparece em nenhum momento. Deadpool 2 quase foi banido no Brasil. Isso foi porque tem uma cena que sugere que o Deadpool vai matar o bebê Hit criança, né, gente? E isso é uma coisa bem pesada e deu alguns problemas, mas acabou que não deu em nada, né? O filme veio pro Brasil e até então não tem nenhum problema. Problemas com Rob Liefeld. Rob Liefeld, para vocês que não sabem, é o criador do Deadpool. E ele tá se envolvendo em bastante polêmica, já que agora o nome dele tá ficando bastante forte, né? E uma dessas polêmicas foi com a Arlequina, que ele disse que a Arlequina deveria ter uma roupa mais sensual, porque era do jeito que estava descrito nos quadrinhos, e tendo problemas com outros personagens também, dizendo que ele pegou os personagens dele e tá distorcendo os personagens dele. Mas isso aí a gente passa, né, gente? Porque, pelo amor de Deus. Morte em Deadpool 2. Isso é um assunto bem pesado e eu espero que vocês entendam que o YouTube aqui não derruba meu canal por causa disso. Teve uma cena de moto em Deadpool 2 que a dublê da Dominó acidentalmente morreu. Isso fez com que o filme ficasse com um clima meio pesado. A produção do filme foi multada em $30 mil aproximadamente. E o Ryan Reynolds prestou suas condolências em suas redes sociais. E a cena foi removida completamente do filme. Então, gente, é isso. Esse é o iceberg do Deadpool. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você tiver gostado, deixa o like aqui embaixo, beleza? Comenta aqui embaixo qual é o próximo personagem que você quer ver. O iceberg dele bem detalhadozinho. Eu venho aqui e trago pra vocês, beleza? Então é isso, gente. Obrigado por ter assistido até aqui. Obrigado. Até a próxima e tchau!